gente, sempre um prazer, nas noites de segunda-feira, nós podemos nos reunir aqui. É uma alegria para mim e eu imagino que para vocês também. Eu estava falando um pouco antes que a gente não tem muito esse hábito de abraçar as pessoas, mas com a pandemia, a vontade de sair abraçando todos vocês e com certeza, passando essa pandemia, eu vou me comprometer a dar um abraço a todo mundo, porque a gente está sentindo essa falta realmente do abraço, né? Desse contato mesmo que a gente não tem. Bom, quem quiser colocar um copinho d'água, uma jarrazinha de água do lado, porque ela com certeza será fluidificada, né, pelos bons espíritos que nos acompanham. Então ela vai servir também ela terá a mesma função de um passe, esse passe que a gente tomava às segundas-feiras à noite lá no Estevo. Então quem quiser colocar um copinho d'água, fiquem à vontade. Eu sempre falo aqui que caso vocês não recebam o link durante a semana da nossa reunião, vocês podem buscar o da semana passada, que é o mesmo link, né? Para acessar, no caso, a nossa sala. Só que a partir da semana que vem, esse link vai mudar, tá? Nós alteramos a sala, no caso, né? Ela sempre é aberta no meu nome. Então agora ela vai ser aberta através do endereço eletrônico do próprio irmão Estevão, tá? Para facilitar, porque às vezes possa ser que eu não esteja aqui, pode ser que tenha algum problema na minha internet, aí o outro amigo vai e me substitui, tá bom? Eu vou pedir então o Clóvis para fazer a prece, e a gente pede também para que todos vocês mentalizem uma pessoinha muito importante. Tem 2 aninhos, ele não está conseguindo dormir direito. A gente não sabe o motivo. Imagino que os pais já tenham feito diversos exames e tal na criança, e até agora ela não conseguiram ainda descobrir o motivo pelo qual à noite a criança não dorme, durante o dia também fica indócil. O nome dele é Rafael. Ele está um pouquinho longe da gente, está lá nos Estados Unidos, Ottawa. Está lá nos Estados Unidos, mas eu sei que vocês não conhecem o Rafael, mas se essa prece do Clóvis vai fazer, vamos tentar mentalizar esse nosso irmãozinho. Tem também a mãe de um amigo nosso, né? Trabalhador da casa, a dona Amélia. Aí já é mais idosa, ela está internada no hospital Copa Dor, se eu não me engano, é lá no Rio de Janeiro. E uma boa notícia também é o nosso amigo Érico, que ele frequentou uma época o irmão Estevão, depois parou, né? Mas falou que agora vai voltar firme e forte assim que o nosso grupo reabrir. Ele teve Covid, foi internado, passou um bom tempo lá internado por conta da Covid, ainda está internado por conta das consequências, né? Mas ele já está, digamos assim, curado da Covid. E eu estou transmitindo falando disso aí porque ele foi uma das pessoas que a gente pediu aqui para que a gente, no momento da oração, a gente vibrasse em nome dele. Tá bom? Então hoje seria, no caso, para o Rafael e para a Amélia. A gente vai pedir para o Clóvis, né, fazer a prece agora. Eu vou fechar o meu microfone, tá? E o Clóvis vai assumir aí o microfone. Fazer a prece. Pessoal, então vamos fazer a nossa prece e vamos lembrar também dessas 2 pessoas que o Floriano citou, e vamos fazer uma vibração, todos nós, para a nossa querida Maria Inês Casa Santa, que todo mundo a conhece. Trabalha há muitos anos na nossa iniciação e no enxoval. Ela fez uma cirurgia muito séria, de um câncer bem complicado, e voltou para o UTI porque teve uma pequena infecção na garganta provocada por cândida. Então, estamos orando por ela também, para que todas as nossas vibrações possam chegar a essas 3 pessoas e todos aqueles que tiverem dificuldade. Em nome de Jesus, em nome do amor, em nome
aqui estamos, Senhor, te agradecendo essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de reflexão, essa oportunidade de retomarmos caminhos, de acelerarmos nossos corações, nesses tempos tão difíceis que estamos passando e vivendo, que nunca esperávamos que fosse acontecer em nossas vidas. É uma grande experiência, é uma experiência nova, que está sendo bastante difícil para muita gente, mas está sendo um grande aprendizado para todos nós que temos paciência e tolerância para continuar sempre adiante. Em teu nome, Senhor, pedimos as tuas forças, a tua coragem e o teu amor, para que nós todos possamos seguir sempre adiante, confiantes que estás ao nosso lado o tempo todo e que nós tenhamos a coragem e o equilíbrio para estarmos ao teu lado também. Em teu nome, Jesus, em teu nome, mentores, agradecemos essa oportunidade e pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Então, Helda, por favor, a palavra é sua, boa palestra, tá, minha irmã? Obrigada. Você me dá um toquezinho, eu não deixei o telefone aqui comigo, você me dá só um avisozinho quando estiver faltando uns 5 minutos? Aviso sim. Tá. Só para você ter ideia, são 20 horas e 10 minutinhos. Uhum. Então, são meia hora de palestra, aí Ok. dá 40. Creio que vai dar tudo certo, mas não custa você se precisar me dar um toque. Assim, Tá bom? Minutinhos eu te falo. Tá Quando, ok? se eu falar assim, agora eu vou recitar, aí você não precisa de avisar não, porque eu já estou fechando. Que bom que a gente está assim num ambiente bem amigável, que a gente fica bem sem muita cerimônia, né? Bom, Viver pela Fé é o título do estudo desta noite. E tem 2 versículos que não foi eu quem escolheu, porque um deles se refere ao estudo de Emmanuel, mas o justo viverá pela fé. E tem um outro versículo que se refere a uma passagem do livro da Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, que eu também quero abordar umas questões colocadas ali. Então, mas o justo viverá pela fé. Então, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, e se tivermos fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Está em Mateus capítulo 17, versículo 20. Eu vou começar com algumas reflexões da Joana. Eu achei muito interessante que ela fala que a fé, ela se apresenta em 2 circunstâncias, ou tem 2 origens na nossa vida. Uma é natural e a outra adquirida. Então, nós temos essa convicção, essa confiança, esse sentimento de fé nas realizações nessas 2 situações de origem. Natural, que é uma reação natural do ser humano, ter confiança em algo, e a adquirida. E essa adquirida está dividida em 2 situações. A adquirida pode ser por experiências que nós adquirimos durante esta encarnação. Então, nós temos experiências, nós buscamos realizar algumas coisas, algumas dão certo, outras não dão certo, e nós temos algumas intuições que nos levam a buscar realizar dessa ou daquela forma. Isso advém de experiências adquiridas durante a nossa encarnação. E tem as adquiridas que são mais ainda do nosso passado. São situações que estão nas nossas memórias e que nós adquirimos essa confiança em determinadas circunstâncias ou em determinadas realizações em função de experiências nossas em outras vivências ao longo da nossa vida eterna. Então nós temos essas 3 situações, que nós temos essa fé natural, que é natural nós como espíritos, e temos então essa adquirida nessas 2 circunstâncias, ou aquilo que fomos adquiridos ao longo desta vivência e aquilo que nós já viemos com esses sentimentos e essa confiança baseada em situações do nosso passado, existências anteriores.
E com relação a termos que a nossa fé tem que estar fundamentada na razão, Joana de Ângeles nos traz algumas reflexões muito interessantes também. Diante daquele versículo que ela mesmo pegou em Mateus, passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível, muitas vezes nos leva a querer realizar coisas que estão além da nossa capacidade. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então ela nos alerta que nós precisamos que entre a fé e a razão precisa existir a reflexão. Nós temos que ter muito cuidado em qual desejar realizar determinadas coisas, saber se nós temos condições intelectuais, condições físicas, condições de circunstâncias que estão a nosso favor ou não. Nós temos que prestar muita atenção nisso, porque nós podemos tentar resolver sem ter essas circunstâncias apropriadas, sem termos condições favoráveis e não funcionar, e não realizarmos, não conseguirmos atingir o objetivo desejado. E isso nos traz frustração e pode então, às vezes até derrubar um pouco aquela fé que nós já tínhamos sedimentado em nós e fraqueja. Então ela nos alerta que nós temos que prestar muita atenção. Quero realizar algo? Eu tenho que analisar, eu tenho que ter raciocinada mesmo. Tem que ser baseada em fundamentos de reflexões sérias e muito fortes, né? Bem sedimentados mesmo, para que aquilo possa realmente acontecer. Então, muitas vezes ele fala assim, não, mas com Deus tudo é possível. Deus faz com que nada seja impossível. São frases que a gente usa, isso aí eu estou usando a própria reflexão dela. Isso é algo que acontece normalmente. Mas a fé raciocinada que o Espiritismo nos convoca a ter, exige de nós essa consciência de que nem tudo podemos fazer. Porque a ação depende de nós. Não é que Deus vai resolver para nós assim. Nós temos que participar desse processo, e para participar temos que ter condições de realização. Então é muito interessante esses 3 aspectos que ela nos colocou, porque nos dá melhores condições de termos sucesso, vamos dizer assim, na nossa busca do fazer, do realizar, não é? E de entender melhor até esses conceitos do impossível ou do realizável. Então é interessante que a gente sejamos muito atentos com relação a esses aspectos. Agora trazendo um pouco, então, Emmanuel, que é exatamente o texto do livro que foi o título oferecido para a nossa reflexão. E o versículo é: o mais o justo viverá pela fé. Aqui nós temos algumas considerações de Emmanuel também, que é muito interessante que a gente tenha. Emmanuel nos alerta que muitas vezes nós dizemos que para termos fé precisamos de expressões ou de situações exteriores. Eu preciso de cumprir horários na igreja ou no grupo que seja. Nós temos que cumprir determinados rituais para que as nossas ações sejam realizáveis. E ele alerta que não é pelas exteriores não é o que nós apresentamos no exterior que nos fortalece ou nos dá condições de realização. Não é isso que fundamenta a nossa fé. E tem então a colocação dele, que é a seguinte: a verdadeira demonstração da fé dá-se ao nos apresentarmos como criaturas de Deus em todas as circunstâncias da existência. Sermos fiéis às leis oferecidas pelo Pai, que nós dizemos que estão impressas na nossa consciência. Então, nós temos que prestar muita atenção nas nossas ações, no que nós fazemos com essa oportunidade maravilhosa que nós temos, que é essa existência
Vamos falar sobre essa, porque outras já aconteceram, e as demais estaremos fundamentados no conhecimento e no aprendizado desta. Então, sempre que nós tivermos consciência e nos ativermos a essa aplicação das leis de Deus em nossa vida, nós estamos aumentando a nossa capacidade de realização, porque estaremos com melhores condições, seja da confiança, mas também da consciência e da aquisição dessa razão que nos é necessária para que atinjamos objetivos que nós queiramos. Então é muito interessante ou muito importante que a gente tenha sempre isso em mente, em qualquer tema da nossa vida. As nossas ações têm que estar bem fundamentadas nas leis de Deus. Repetindo a frase de Emmanuel, em todas as circunstâncias da existência, em todas elas. Precisamos de estar atentos. Evidente que nós não vamos conseguir todas elas de pronto, mas precisamos de estar atentos para que consigamos melhores condições possíveis ao longo da nossa vida, adquirindo uma aqui, outra ali. Às vezes a gente desliza aqui um pouquinho, mas aí pega um novo fôlego, ciente dessa situação e ciente dessa necessidade. Né? Nós estávamos até conversando num outro dia, né? Nós não vamos conseguir dar saltos e sermos puros de uma vez só. Foi a Cláudia numa outra palestra. Mas nós não precisamos ser perfeitos agora, porque nós não teremos condições. Não é que nós precisamos, que a gente poderia ter, mas nós não temos condições para isso, né? Mas teremos que ir adquirindo aos poucos essas condições, mas sempre com esse olhar, que somos criados por Deus e que nós, citando Emmanuel, todas circunstâncias, nos apresentarmos como criaturas de Deus em todas as circunstâncias da existência. Esse é o que nós gostaríamos, isso é o que nós precisamos. E para isso vamos fazer aos poucos, chegando até lá. Aí trazendo algumas reflexões em cima dessa colocação de Emmanuel. Se nós temos uma situação tranquila na nossa vida, está tudo certo, nós devemos tomar cuidado, não querer realizar tudo. Não, está tudo bem, então eu vou fazer tudo que eu imagino que eu possa, né? Então nós temos que ter moderação nas nossas ações e propósitos, é um alerta. Outra situação, estamos atravessando situações difíceis que nos exigem esforço e até mesmo trazem-nos preocupações. Vamos confiar e temos firmeza de propósito. Esse é um outro detalhe importante, que a gente tenha firmeza nessa realização, a gente não fique titubeando facilmente. A gente ter esse propósito e agir da melhor forma para poder acontecer ou fazer acontecer. Se sentimos-nos frágeis diante da sensação de estarmos sem suporte onde nos apoiarmos para seguir em frente, então uma orientação, abraçar a certeza na confiança de que Deus não nos abandona. Algumas intempéries, aí é um alerta interessante. Algumas intempéries são instrumentos como alavancas, onde encontramos novas forças para vencermos dificuldades e agregarmos novas forças. Todas as vezes em que temos alguns deslizes, algumas dificuldades na vida, não olhamos isso como fragilidade. Olhamos isso como oportunidade de crescimento, de alavanca mesmo, onde nós nos apoiamos. Bom, eu aprendi o que com isso? Aprendi tal. Então eu vou me apoiar nisso e começar uma nova realização com um novo olhar e um novo propósito. Somos visitados por fragilidades, aqui lembrando a questão da debilidade e doença, a parte física mesmo. A gente fica com desesperança e até em função às vezes da perda de um ente querido. Vamos considerar que esses infortúnios podem proporcionar abrir novos olhares para a nossa vida, né? Muitos desses infortúnios oferecem oportunidades de uma vida firmada na fé. Então é buscar essa fé, buscar essa confiança na razão e saber que ela vai nos fortalecer para vencermos esses obstáculos. Vencermos os obstáculos que estão em nós mesmos, as nossas fragilidades. Não precisamos nos segurar nessa fé para que nós possamos vencer a fragilidade nossa interior, que não nos permite muitas vezes caminhar, seguir em frente. Em função dessas reflexões aqui, ou melhor, em função de uma palestra que eu assisti recentemente, eu vi algumas coisas
fazerem linkagem com essas reflexões que eu trouxe agora. Não sei se as pessoas aí conhecem, doutora Ana Cláudia Quintela de Arantes. Ela é uma médica que há 21 anos ela se propôs a tratar de pessoas em fase terminal. E esse é o trabalho dela. Inclusive foi criticada pelos médicos companheiros que ela não estava buscando cuidar da vida ou da sobrevida do paciente. Ela estava procurando cuidar da capacidade já de morte daquele paciente. E andaram criticando ele na época, achando que era um desvio da função da medicina. E hoje a medicina está abraçando essa ideia dela. Ela é uma pioneira nesse projeto e é muito reconhecida e muito querida nesse meio da medicina, principalmente dos pacientes. E nessa palestra eu estou tendo cuidado de transcrever toda a palestra dela, que eu achei maravilhosa, e já transcrevi uns trechos que eu queria trazer para vocês, que tem muito a ver com essa colocação de Emmanuel. O trabalho dela se chama Cuidados Paliativos Exclusivos. Essa é a função, é o trabalho que ela desenvolveu. E ela conta uma história. Eu vou me permitir ler, são 2 parágrafozinhos, para não perder a riqueza do que ela estava querendo dizer. Depois eu vou fazer algumas reflexões minhas a respeito. Minhas, ou se é que são minhas, né, Cláudia Honora, eu não sei. A gente nunca sabe o que é da gente, né, o que não é, né, totalmente. Mas vamos lá. Ela começa assim: a melhor definição que eu tive de fé até hoje foi da mãe de um paciente meu que era testemunha de Jeová. Eu sempre falo sobre ele. Ele tinha 44 anos, aí ele conta que a mãe já tinha perdido um filho com leucemia e estava para perder esse outro filho também. E ele não ia falecer porque aquela história, a gente tinha Jeová, isso é o texto dela, né? E porque não podia ter transfusão de sangue, não era isso, era realmente uma doença muito grave, um câncer avançado e não tinha alternativa. Aí ela sempre faz a reunião da família do paciente. E nessa situação ela perguntou se eles tinham alguma dúvida para me perguntar sobre os cuidados que a gente iria oferecer para o Paulo na unidade de cuidados paliativos exclusivos. Esse campo do estudo da medicina se chama hospice, caso alguém queira fazer uma pesquisa a respeito. E a mãe do Paulo me disse, olha que essa questão que eu achei linda, e ela também. Eu achei linda depois que ela achou linda. Doutora Ana, nem eu, nem minha família escolhemos passar por isso. Aí a gente pode até questionar diante daquilo que o Espiritismo diz, mas não é o caso da gente entrar nessa questão de pensar a respeito, né? Vamos pegar o texto como foi colocado. Mas se Deus acredita que nós somos capazes, nós não vamos decepcionar Deus. Nós vamos passar por isso. E eu tenho certeza de que Deus, em sua infinita misericórdia, vai nos oferecer tudo de que a gente precisar para poder passar por isso com dignidade e com nossa família unida. Isso é confiança, não é a confiança, isso é o entendimento que eu já absorvi também, né? Confiar não é querer que Deus resolva mudar tudo. Não, eu não quero morrer. Isso é impossível. É um fato, né? Eu não quero ficar doente, mas as circunstâncias levaram. Fragilidades do meu corpo me levaram a determinada doença. Aí eu vou dizer, não, eu não quero isso, e aí eu vou começar a me sentir desenganada com relação à minha confiança em Deus. Não, é essa posição. Se Deus acredita que somos capazes, nós não vamos decepcionar Deus. Nós vamos passar por isso. E eu tenho certeza de que Deus, em sua infinita misericórdia, vai nos oferecer tudo o que a gente precisar para poder passar por isso com dignidade. É lindo, não é? Eu, pelo menos, achei lindo. E ela insiste muito, a doutora Ana Cláudia, insiste muito que foi a melhor definição de fé que ela já tinha ouvido na vida dela.
Em outro momento, ela diz assim: por que será que a gente precisa da doença para dar valor ao nosso tempo? E ela reflete sobre isso em várias situações. E ela descobriu com essa situação, de todas as observações que ela teve com os pacientes, que a bênção é de nós valorizarmos o tempo que nos resta. Porque enquanto a gente está com o tempo a toda à nossa frente, o que nós fazemos? Nós vamos usufruindo desse tempo, sem refletirmos, sem pensarmos a respeito. Mas quando o tempo chega e fala assim, você tem tantos meses, ou tem tantos anos, ou algo meio, às vezes, etéreo nesse prazo aí, mas a gente sabe que tem uma definição, a gente passa a valorizar esse tempo, e esse valor desse tempo é uma bênção, é a colocação. E essa bênção também nos traz essa conexão maior, aí eu vou dizer por experiência, que não obstante a gente ter confiança em Deus, ter fé em Deus e participar de grupos de religiosos de estudo, etc., que eu passei a minha vida inteira, quando a gente tem um tempo marcado, aí assim, esse tempo é precioso demais, sabe? Esse tempo tem que ser valorizado o máximo que a gente puder. Isso muda a nossa sintonia. Com um plano maior, com a minha espiritualidade maior, muda. Então, passamos a ter mais confiança, por incrível que pareça. Mesmo tendo um tempo marcado, a gente passa a ter mais confiança de que nós temos um tempo que nos é permitido para nós fazermos a nossa mudança interior. E aproveitar isso ao máximo. Eu achei assim fantástica essa colocação. Bom, voltando aqui a refletir um pouco sobre a Joana de Ângeles que ela nos trouxe, ela fala assim, uma reflexão primeiro, que nós temos que ter fé clara e lúcida, e enfrentarmos com coragem a confiança, não obstante os empeços que a vida nos oferece. Aí o texto textualmente, não tem pressa, nem se angustia, porque sabe que os empeços exigem remoção e as sombras precisam de luz para que desapareçam. Também eu vou me dar o direito, ou usar, e trazer uma linguagem mais assimilável, né, ou mais digerível, se é que eu posso dizer assim. Tem algumas pessoas que sentem dificuldade com os textos da Joana, eu não sei o quanto poderia ter, mas eu tentei colocar de uma forma muito simples. Nós precisamos de ter razão, confiança, esperança, fundamentados nos ensinamentos do Cristo, ainda naquela questão lá também daquilo que Deus nos ofereceu de leis, também vamos trazer tudo isso nessa reflexão, e que nós nos sentimos, o que nos fortalece e nos faz irradiar, duas coisas. Quando ela coloca, empeços exigem remoção, a gente pode colocar assim, nós precisamos de começar a afastar os obstáculos das nossas vidas, obstáculos que muitas vezes nós mesmos criamos. Eu não consigo fazer isso, não, isso eu não vou conseguir, isso eu não vou. E isso nos enfraquece, nos torna frágeis na execução de planos. Não, nós podemos sim. Vai exigir esforço? Vai. Nós podemos remover os obstáculos. E mais um detalhe, proporcionar luz que removam as trevas. Porque a luz, ela está brilhando. O que impede são as trevas, não é? As trevas, Einstein, quando era pequenininho, eles têm um texto, tem um vídeo muito interessante, que aí o professor estava falando alguma coisa com relação a Deus, que Deus não existia, né? Aí ele pergunta para Deus assim, e a escuridão existe? Aí o professor falou, existe. Aí ele falou, não, professor, a escuridão não existe, existe a ausência da luz. É muito interessante fazer esse vínculo aqui, né? Nós precisamos de proporcionar luz para que as trevas se afastem. Tem uma vez numa reunião de quarta-feira em que recebi uma mensagem em que nós não podemos ficar preocupados. Minha casa está acontecendo várias coisas que está trazendo dificuldade, eu estou sentindo impedimentos para realizar, que isso está ficando frágil, minha casa precisa ser mais protegida.
e nos alerta para o seguinte: nós não precisamos ficar preocupados em proteger a nossa casa daquilo que pode vir de fora e nos afetar e nos prejudicar. O que nós temos que fazer é fazer a nossa casa ficar iluminada para que essas trevas não entrem, né? Então, essa mensagem a que eu estou me referindo tem muito a ver com essa colocação da Joana aqui, né? Então, nós precisamos, primeiro, afastar os obstáculos que nos são permitidos serem afastados, que nós possamos, está nas nossas mãos realizar. E a outra é a proporcionar luz. Proporcionar luz é fazer das nossas vidas o melhor possível dentro das leis divinas. Porque se nós caminharmos a nossa vida nesse esquema de abraçar as leis divinas para as nossas ações e para as nossas buscas na nossa vida, nós estaremos emitindo luz. E assim nós estaremos afastando a possibilidade, não é nem afastar as trevas, afastar a possibilidade das trevas existirem. E isso vai fazer com que nós tenhamos mais confiança e mais fé, porque vai nos fortalecer, porque a gente sabe que aquilo que nós vamos fazer estará baseado nas leis divinas, está baseada na nossa confiança em Deus, mas uma confiança lúcida, baseada na razão, e nós exercitamos essas nossas reflexões, essa maneira de vermos a vida para torná-la melhor, mais iluminada. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção e fazer essa conexão com a fé. A fé tem que ser raciocinada. Raciocinado não é só assim, não, a fé é raciocinada, então eu sei que eu posso ter isso, que eu estou raciocinando, mas está muito além desse raciocínio mais externo. Esse raciocínio, essa razão tem que passar de fundamentos muito mais fortes no nosso interior, até se precisar desistir de fazer, quando todas as circunstâncias nos mostrarem que não é factível. Então não adianta, se nós raciocinarmos bem, as realizações, as ações nossas têm que ser baseadas em coisas positivas, em coisas reais, e não ficar no imaginário. Não, eu vou fazer, porque vou dar conta. E pode se frustrar, e aí fragilizar a própria fé. Mas se nós nos fundamentarmos na necessidade de buscar esses fundamentos para as nossas realizações, isso com confiança e fé, de uma forma racional, com análises mais fundamentadas no raciocínio, nós vamos atingir muito mais resultados positivos e mais fortalecendo a nossa fé, e vamos levar para uma próxima encarnação uma fé muito mais fortalecida do que as que nós temos hoje. Como muitos de nós, dessa nossa fé de hoje, ela vem de experiências do passado, como o Joana Dias nos coloca, né? Então é muito importante isso. E o nosso tempo? Opa, pronto. Um poemazinho para fechar? Pode ser? Curtinho? Então vamos lá. Fé. Fé, sentimento que me toma, preenche espaços da alma, dá-me força e coragem para seguir e realizar. Por vezes é o aquietar que se mostra, por necessitar do refletir. O agir deve ser pensado, há momentos de ir, há momentos de ficar. Confiança tenho em um poder maior a me envolver. São energias salutares a impulsionar o meu ser. O aquietar, no entanto, tem o seu momento precioso. Para realizar, preciso conhecer caminhos, razões, maneiras e outros tantos. Fé fortalecida na esperança, no saber, na experiência, de passados e de memórias. Deus nos fortalece, mas nossa parte é parte do vir a ser. Confiar é essencial, o esperançar é importante. Aguardar o momento certo de agir, ter o raciocinar como base e fazer o que deve ser para o melhor em nosso viver. Muita paz para todos. Bom, Helder, valeu, viu? Muito obrigado, sempre rica, né, tuas palestras, sempre trazendo acréscimos, né, com certeza ao nosso ser, sabe? Você dá
ampliada legal aí. Então, isso é sempre bom. Que bom. Mas aí eu vou pedir para você fazer a prece final. Vamos lá. Já está aí bem inspirada, com certeza vai ficar bem melhor do que a gente aqui fazer a prece. Que é isso? Por favor. Ok. Por favor. Pai amado, mais uma vez só temos a agradecer nossas vidas pela oportunidade da existência física nesse momento, do aprendizado, das reflexões, da busca, dessa vontade de buscar novos conhecimentos e novas percepções nesse nosso caminhar. No caso da fé, agradecer por essa percepção da fé em nós e o quanto precisamos ainda estudar e aprender sobre esse sentimento tão importante, mais ainda conhecer também do quanto nós estamos buscando o aprendizado nas leis maiores para nos fortalecer e nos dar melhores condições na própria vida em si. Que a paz esteja sempre conosco, que a esperança não nos abandone nunca. Tenhamos sempre a confiança nos nossos passos e sabendo sempre que a sua misericórdia, ó Pai, é maravilhosa e que nós não queiramos nunca, em nenhum momento, desistir de sentir essa misericórdia em nossas vidas. Que nossos lares sejam abençoados nesse momento tão difícil que estamos passando, que nós possamos ser fortalecidos para vencer mais essa etapa e sairmos triunfantes, com confiança, com fé e com muitos aprendizados para aplicar em nossas vidas e naqueles com quem nós convivemos. Paz e luz sempre, com muito amor. Que assim seja. Graças a Deus.